Amados filhos e filhas, reunidos neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, e frisamos isso num propósito, lembrar que já é quaresma, e às vezes demora para assimilarmos as informações. A informação, ela nos chega muito rápida, e às vezes a gente demora para digerir. Por isso tenho enfatizado, é quaresma, é quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Isso significa que o tempo é de conversão, o tempo é de salvação, o tempo é de jejum, oração e penitência, caridade. Nesse contexto, nada melhor do que o Evangelho de hoje nos lembrar de um aspecto importante do discipulado de Jesus. Jesus começa a dizer o Filho do Homem, que é um título messiânico. Filho do Homem, Filho de Davi, Cristo, são todos títulos messiânicos e outros mais. Mas impressionante, o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de quem fez o homem, o Filho daquele que criou, o Filho daquele que é a razão de toda a criação e no qual somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele diz, eu, o Filho do Homem, serei rejeitado. A palavra rejeição, o Evangelho começa falando de rejeição. Rejeição a quem? A Jesus e a proposta de Deus. O Filho do Homem será rejeitado. Portanto, nós temos que lidar com esse termo rejeição. Como que Jesus pode ser rejeitado? Quando nós não aceitamos o Cristo nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas. Quando não entendemos que ser discípulo de Jesus é seguir o Mestre. Quando nós não entendemos que para acontecer o que a segunda leitura ontem dizia, deixai-vos reconciliar com Deus, requer uma atitude fundamental, obediência. É fácil nós pensarmos seguir uma religião segundo o nosso desejo, nossa vontade. É fácil nós pensarmos uma religião que eu chamo de eu quero uma religião do bem-estar. Não é assim. Jesus começa dizendo sobre si mesmo, eu sou o Messias, o Filho de Deus, e serei rejeitado. E olha por quem ele diz ser rejeitado. Pelos notáveis, pelos anciãos, de quem se esperava credibilidade. Os sumos sacerdotes do seu tempo, os doutores da lei, não eram do povo, eram de pessoas gabaritadas, pessoas bem formadas, pessoas bem instruídas. Eles não aceitavam a forma de Deus agir. Eu pergunto, se nos colocamos como discípulos, e ontem eu dizia, começar a quaresma, 40 dias para a vitória, é uma decisão, eu decido. Lembra que eu usei muito essa palavra nas missas? Eu tomo a decisão de viver nas cinzas, de viver esse tempo de purgação, esse tempo de afastar-me do mundo. A rejeição ao sofrimento, rejeição à cruz. Claro que a cruz incomoda. Tenho medo quando às vezes a gente vê na cruz
ou tem a cruz em casa, coisa que todo cristão católico deveria ter, deveria e deve. Deveríamos nos dar conta da cruz, não como um adorno, um enfeite de parede. A cruz, uma lembrança da obediência de Jesus até a morte, morte de cruz. E pensarmos na nossa cruz. Porque logo mais Jesus vai dizer: eu serei rejeitado, não se iludam. Ora, se o mestre foi, o que esperamos nós? Jesus continua: querem ser meus discípulos? Cadê tua cruz? Hoje, quem acompanhou ao vivo o programa, se perdeu, poderá ouvir pelo áudio às 5 horas da tarde na Rádio Evangelizar, ou às 10 da noite, TV e rádio. No finalzinho do programa, ainda me deu um lapso. Confesso que eu fiquei preocupado com algo que não estava muito bom no site, que era a agenda, e perdi que a mulher disse que era mãe. Quem ouviu? Uma mulher que disse que aquela senhora, que eu entendi que era sogra, mas era mãe, seguiu o caminho do espiritismo, diz ela, estou sendo literal o que ela disse, que lhe fazia mal, que lhe desejava mal, que lhe rogava maldições. E a mãe ontem estava entubada por indução, estava induzida ao coma. Hoje foram tentar tirar a mulher do coma e ela não voltou. E ela disse: eu não consigo perdoar. Mas ao mesmo tempo que ela disse isso, ela chorava. Foi quando eu a estimulei a dizer: filha, não por sentimento, por mandamento, perdoar não é uma opção, é uma obediência. Diga comigo: eu perdoo minha mãe. Eu perdoo minha mãe. Só que ela disse: eu não vou conseguir, não tenho tempo. Só vou poder ir visitar minha mãe no sábado. Eu disse: filha, largue tudo e vai. Mas eu não posso. Vai. Porque no fundo ela soltou a palavra-chave: eu quero ser perdoada pela minha mãe. Conto esse fato porque me levou para o último momento, que a cruz é a missão. No caso concreto dessa filha de Deus, eu me comprometi com ela, Débora, o nome dela, nome bíblico. Eu me comprometi de rezar hoje na cura da depressão, de levar para o grupo de oração à tarde, e o dia todo ela vai estar no meu coração. Que dê tempo, e se não der, que ela entre na sintonia do amor de Deus e longe do hospital consiga perdoar para ser perdoada, enquanto ainda há vida. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, me siga. Talvez eu e você não estejamos num caso tão nítido, mas nós temos os nossos problemas, e às vezes nós não queremos a cruz. A cruz é condição. É por isso que às vezes carregamos no peito, numa correntinha ou num cordão. É por isso que carregamos um terço com a cruz me acompanha, a cruz te acompanha. Filhos e filhas, Jesus termina dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E às vezes a gente está, por isso eu disse, quaresma é retirar-se um pouco do mundo, retirar-se um pouco da mundanidade. E eu pergunto: o que Deus está pedindo para que a gente se retire?
O que Deus está pedindo, olha, dê uma trégua, se retire um pouco, porque no final, Jesus vai além. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Esse texto vai para o retiro, porque a gente se perde. A gente se perde. A gente se perde no sofrimento. A gente se perde na ganância. A gente se perde em tantas coisas. Às vezes nós nos perdemos até no perfeccionismo. A gente se perde em tantas coisas. Eu fico com a pergunta: onde que a gente pode se perder hoje? E como se não bastasse, Jesus disse: a gente se perde e se destrói. Está aqui, versículo 25. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde? Por isso eu quero trabalhar nesse retiro dia 1º e dia 2, ser aquilo que nasci para ser. Se eu me perco, e quantas vezes a gente se perde? Mas o grande problema de se perder é que ao se perder, nos destruímos. A gente se perde por tantas coisas. Fico com esse questionamento hoje, nessa quinta-feira, como diz muito bem aqui, quinta-feira eucarística, terceiro dia. Aonde a gente se perdeu? Onde eu me perdi? Onde você se perdeu? Onde nós nos deixamos escapar nos nossos objetivos, nossos sonhos, nossos ideais, nossa intimidade com Deus? E quais são os frutos disso? A destruição. Destruição do quê? Da vontade de viver. A destruição dos nossos projetos. Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Alguém acompanhou hoje? Oh meu Deus, cadê a Bíblia na mão de vocês? Lê em casa, Provérbios, capítulo 20, versículo 3 ou 5, me falha a memória. Não, o 3 fala que o tolo é quem busca as rixas, mas o 5 diz: projetos em pensamento não leva a nada. Projetos em pensamento não leva a nada. Um homem sábio os executa. Aonde a gente se perdeu? E por que a gente está se destruindo? Quaresma é tempo de se reencontrar. Por isso nós estamos nessa luta. Curai a depressão, Senhor. Seja minha, seja de um familiar. Curai a depressão que entrou na vida da Débora e de tantos outros, que foi juntando mágoa. Se perde e se destrói. Põe isso na tua cabeça. Se você hoje não participar à tarde, você que está em casa, não tem outra oportunidade, quem se perde, se destrói. Repita comigo: quem se perde, se destrói. Que eu olhe para a minha vida, que você olhe para a sua vida. Que todas as vezes que nos perdemos, nos destruímos internamente.